Seja bem-vindo a mais uma entrevista. Vamos retomar aqui outra vez, novamente, uma série de entrevistas a personalidades cá desta terra, neste caso concreto, uma pessoa subejamente conhecida, famosa, quem é que não conhece, e eu vou já apresentá-lo, o Serafim Gesta, o Mazola, mais conhecido por Mazola, um historiador, um homem que tem dado tudo, tem dado a sua vida à história deste concelho e não só, e nem sempre, basta olhar até aqui para a mesa, eu daqui a pouco apresento melhor o homem que tem aqui pela minha frente, um homem realmente com uma importância enorme para a história deste concelho. Verifica-se aqui uma documentação que ele teve o critério de me facultar para eu seguir. Realmente basta olhar para isto para ver, portanto, toda a sua essência desde que nasceu até a apresentada. Muito obrigado, Serafim Mazola. Eu vou tratar-se por Serafim Mazola, que é assim que mais conhecido. O Serafim Gesta, acho que também é conhecido, mas o Mazola é o que é mais conhecido. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É um prazer tê-lo aqui. Naturalmente, vamos ter uma hora de conversa, cerca de uma hora. Não vai chegar para nada, eu já sei que consigo, era principal 4 ou 5, mas de qualquer maneira agradeço-lhe a sua presença. A Mário Couto, ali na técnica e o Álvaro Almeida são os responsáveis por esta emissão. Vamos começar então por quem é Serafim Mazola. Bom, ele teve o critério de me propor aqui tudo aquilo que é relativamente ao seu nascimento. Nasce às 6 horas da manhã no dia 24 de janeiro de 36, portanto fez há pouco tempo, 83 anos, já é realmente uma bonita idade. Filho de pais operários das minas de carvão de São Pedro da Cova, casa ainda lá está, em Pedra, junto ao caminho, onde nos diz em verso, a casa onde eu nasci ainda lá está. Da Pedra, junto à beira do caminho, é a mais antiga do lugar da Covilhã, com um poço no quintal e pés de rosmaninho. Bastante engraçado. Bom, nós vamos continuar depois aqui. Foi batizado pelo padre Adriano Pinheiro, está tudo ao pormenor, você fez uma raiz, fez uma retrospectiva. Como é que tinha esses dados todos? Já agora? Eu tive sempre cuidado de recordar aquilo que fosse de facto mais importante na vida das pessoas. E normalmente o berço, apesar do meu, como eu digo aqui num verso, nasci num berço de tojo do mais bravio que havia, foi preciso muito arrojo para ter carta da alforria, da liberdade, para continuar a vida. E então, precisamente por serem momentos às vezes até trágicos, porque a minha infância foi muito má, porque vivi num tempo em que decorrem os princípios da guerra em Espanha, de 36 a 39, e esse período em São Pedro da Cova foi de facto muito mau, porque se fundam lá já os alicerces do fascismo através da Legião, da União Nacional, as forças militares intervêm nas minas, e o meu pai, que era fadista operário e cantava daqueles poemas, de certo modo, um pouco controversos, porque falava da fome, da miséria, das doenças, nós tivemos marcado na pele todos esses alicerces já de fascismo. E como isso foi marcante, eu disse, não, eu tenho que deixar isso para a memória futura, porque também cheguei à conclusão, como eu digo também em verso, sou de São Pedro da Cova, terra de imensa fortuna, mas quem arrancou do solo não tem riqueza nenhuma. Portanto, toda essa sequência de imagens da minha infância, eu disse, é preciso guardar isso para que um dia mais tarde, ou eu, ou os meus filhos, ou as minhas famílias, ou os meus amigos, possam de facto ter um alicerce histórico, mas, digamos assim, do ponto de vista científico, do que foi realmente esse período em que eu nasci e vivi. Em 1942, diz o senhor aqui, começa a soletrar as primeiras letras do abecedário, sob a orientação de um mestre de escola, numa altura em que se usava uma lousa, também é do meu tempo, e um aparo feito pelo mesmo material em balão. Começa aqui... Isso foi importante. Começa aí o seu empenho pela história. Porque eu comecei a ver que o ABC escolar também podia ser o ABC da própria vida. E o meu pai disse-me logo, tu vais aprender a ler e a escrever num mestre de escola, mas vais depois para a escola primária até fazer o exame da 4ª classe. Mas para as minas, tu não vais, porque tu sabendo ler e escrever, não vais fazer o mesmo papel daqueles que foram para o fundo das minas, que eram iletrados, analfabetos, etc. Foi importante essa aprendizagem de 36
quando eu nasci, e depois aquele percurso escolar até fazer o exame da 4ª classe. A partir daí, o meu pai voltou-me as costas para as Minas e fez-me outro rumo, que foi a primeiros alicerces de aprendiz de ourives, de marceneiro, foi empregado... Então, fugiu às Minas e prega-se como aprendiz. Outro caminho. Exatamente. Até chegar a ser técnico de vendas de materiais e de produtos dentários durante 39 anos, percorrendo hospitais, clínicas, médicos particulares, percorrendo a cidade, percorrendo o país, para realmente me afirmar como técnico de vendas. Explique-me aqui uma coisa. É um homem de mil gostos, quer de traços naturais, quer representativos do teatro e cinema que representou. Explique-me lá isso. Exato. Troque-me lá isso. Comecei por, portanto, ser poeta, porque assim nós, quando nascemos poeta, começamos sempre primeiro pela via da poesia, não é verdade? Depois ingressei no teatro amador, claro, representando peças de teatro. E isso foi-se estruturando até chegar ao ponto de começar a escrever mesmo textos para teatro, que foram apresentados, claro, recentemente, e, não obstante isso ser uma vocação que eu tinha, também enveredei depois por outro caminho, que foi a via literária. Tornei-me investigador, mas um investigador exigente, porque a história tem que ter 3 polos. Tem a ciência, que é fundamental, saber se as coisas aconteceram, quando e como aconteceram. Daí comecei a reunir material diverso. Primeiro, a história da minha terra, que era importante. Depois, os factos mais importantes do concelho. As figuras mais notáveis, como a primeira mulher de Camilo, a Camilo de Oliveira e outros vultos e tal. E então tornei-me o historiador com mais obras publicadas no Concelho de Gondomar. Uma delas, que é histórica, que é precisamente essa que é a biografia da primeira mulher de Camilo. Foi um êxito extraordinário. Não há quase terras de Portugal nenhuma que não tenha conhecido essa história. Houveram câmaras que compraram quase metade da edição. Se isso, do ponto de vista material, não me deu grande lucro, do ponto de vista moral, deu-me uma grande alegria, claro. Já agora, voltando a focar, a vida exigiu tudo para ser notável, como é, e é um homem notável. Você percebeu bem isso, segundo parece, não é? A personagem de Chekhov, não hesitando em parlamentar um padre sem ser sacristão. Explique-me lá isso. Verdade. Um dia foi preciso batizar uma criança, porque se recusaram a batizá-la lá em São Pedro da Cova. E então chamaram-me a mim para eu ir fazer papel de companhia ao batizado, sempre com o receio de não poder ser batizado também um dia. Mas foi. Na circunstância, o abade fazia serviços religiosos em 3 paróquias e não tinha sacristão. Deram-me aquela batina, aquelas vestes, as sutainas lá que é necessário, os véus para estas cerimónias, e eu tenho a fotografia, servi-me às 1000 maravilhas, dizendo em latim e cantando, acompanhando o abade. Foi um dia espetacular. Quer dizer, isso não foi em São Pedro da Cova, senão não podia ser realizável. Não obstante tudo isso, eu sou um indivíduo que faço tempo companhia a tudo aquilo que é tradicional em São Pedro da Cova, claro. Quer no ponto de vista religioso, quer no aspecto profano, sou um colaborador de primeira linha. Você é um homem que está sempre pronto para tudo, é célebre nas marchas populares em São Pedro da Cova. Exatamente, mas eu até para parafrasear... Marcha das Peneiras, é uma que é fundada na freguesia, é a primeira que faz. Foi a primeira que faço, porque eu, como digo aqui também, para lhe trazer para ouvir, sou poeta, faço versos, canto a terra e o seu povo, na esperança de ver nascer para ele um mundo novo. Os poetas não se fazem como os carpinteiros a pregar pregos, nascem já dentro de si essa veia que é herdada da própria mãe para fazer a poesia. Portanto, e as marchas dessa marcha, tal marcha, as Peneiras, é precisamente uma biografia, um autorretrato do povo do meu lugar. Foi na altura um êxito espetacular, porque toda a gente deixou piada àquilo e a partir daí tornei-me o poeta mais conhecido da freguesia, que ainda hoje sou requisitado para aqueles recitais de poesia, normalmente mensais lá em São Pedro da Cova. Depois, e através do seguimento desse vício, ou dessa necessidade, comecei a tornar-me então mais conhecido por ser o autor das principais marchas que se desfilam lá em São Pedro da Cova no mês de junho, que é
a festa do padroeiro. Disse-me também, em off, na viagem para aqui, que ia fazer a última colaboração nesse sentido. Exatamente. Começa a ser muito assediado para outras coisas. Ainda esta semana, uma corporação de cegos fazem também recitais de poesia e dão-lhes o tema. E então, onde é que eles vão bater à porta? Não acho isso bem, porque havia de ser uma própria criatividade do indivíduo concorrente. Não, bem-me pedir ao Mazola para fazer os versos para o seu boteiro. Esta semana foi o verso sobre a paixão. E eu tenho que me desenrascar fazendo aquilo que normalmente já estou a ficar cansado de tanta atividade, e daí que estou já disposto a acabar. Quero acabar. Mas vai ser difícil. Vai ser difícil. Agora vamos ver o que é que o destino me vai dar de prenda para eu continuar ou a mesma atividade ou entrar noutros aspectos mesmo ligados à arte, claro. Mas chegando até aqui, e nós nem vamos ter tempo de falar muito daquilo que o senhor fez, mas chegando até aqui, sente-se reconhecido o trabalho que fez até agora? Não. As pessoas, quase como uma exibição de um rancho folclórico. É muito bonito naquela altura e tal, todos gostam das cores, dos espaços, das vozes e tal, mas depois passa. E o meu trabalho ao longo destes anos todos, e são muitos, nunca foi reconhecido. Nunca. Enfim, aquela bate nas costas, cumprimenta e tal, isto e aquilo. Mas o povo também em si, como formação dele próprio, não tem talento para avaliar o que é um trabalho literário ou o que é um... Não, eu estou a olhar para aqui, vejo aqui coisas enormes, vejo aqui um espólio tremendo, que foi... Imagino o que é que você tem em casa, não é? Agora, também devo dizer que eu não me relacionei só com pessoas de São Pedro da Cova, relacionei-me com outros vultos enormes, com o ator Rogério Paulo no teatro, com a filha da Maria Lamas na política, com o poeta Eugênio de Andrade, com o bispo do Porto, António Ferreira Gomes, portanto, com os próprios alemães da Embaixada da Alemanha, que gostaram muito do trabalho meu sobre os alemães em São Pedro da Cova, mas isto já é um conteúdo de povos e de associações com outro nível intelectual, não é verdade? E eu tenho que compreender que, de facto, não posso viver para esperar por uma homenagem, que não é esse o meu anseio, mas também ter a noção de que o povo não tem uma formação intelectual para me valorizar. Deus me livre se eu podia viver a pensar que um dia... Mas isso é uma coisa que me preocupa, agora, naturalmente. As instituições que têm os seus pelouros de cultura podiam pelo menos fazer alguma coisa para recuperar o espólio enorme, imenso. Que é o que está a preocupar neste momento. É o espólio que não tem. sei o que é que vai acontecer. O que é que vai fazer aquilo? O que é que vão fazer aquilo? E pior do que isso ainda é haver obras de grande interesse público, que é as narrativas, sobretudo da história de Gondomar, nas minas, exato, e do próprio campo, exato, e essas obras estarem publicadas em tamanho A4 e não ter acesso para as escolas, pelo menos para dar mais educação e conhecimentos aos próprios alunos. Não pode existir uma situação dessas como esta acabou de dizer. As professoras dão avaliação de trabalhos sem ter a certeza se aquilo corresponde, na verdade, à raiz histórica. Há dias perguntei a uma professora se ela sabia quem é que fundou São Pedro da Cova e em que ano foi e onde é que nasceu São Pedro da Cova. Não sabia. Ora, não se pode estar à frente do estabelecimento de ensino em que se ministra a cultura sem se conhecer a história da própria terra. Mas acha que é um caso único? Não é, porque isto, a juventude hoje em dia não liga nenhum a isto. Pois não é um caso único, que é grave. É muito grave. A nossa história é desse. E depois há situações em que se deturpa muito, que é o caso, por exemplo, de falsos historiadores que, sem ter preocupação de investigar, escrevem depois como decisivos e definitivos textos, como, por exemplo, Rio Tinto dizer que o Rio apanhou porque aquele texto, ou aquela designação, porque ocorreu ali em montes, rios de sangue. Não é verdade. Aquilo é a origem de um aspecto geológico, não tem nada a ver com isso. Claro. E outras coisas assim do género, não é verdade? Por exemplo, dizer que o Júlio Diniz que se inspirou no reitor de Fãs para fazer as pupilas, não é verdade, ele inspirou-se noutro padre, mas foi do Alexandre Goulart. Antes que eu me esqueça, desmistifica aqui a situação você chama-lhe a Convenção de Gramide. Antes que eu me esqueça outra coisa, também se criou um mito
pela compra de uma casa a uma laredeira de Quintá, de que aquela casa era onde tinha sido a assinatura da Convenção de Gramido em 1847. Nada disso é verdade. A casa que lá existia era um armazém junto à praia fluvial, por onde era carreado o carvão de São Pedro da Cova para Lisboa, e o dono do prédio era o tal Casa Branca. A casa não era branca. Ele é que é o Casa Branca. Tem dados concretos? Tenho dados concretos, é muito trabalho de investigação, claro. Claro. E eu sou o responsável, não posso fazer Mas as isso coisas, nem dizê-las. Mas é polémico isso. É polémico porque eles não sabem. Nem os grandes filósofos cá de São Cosme não sabem. E então como é que... Mas está escrito isso de outra forma, como é que Mas se agora engana? vou dizer, a história está mas não está mal escrito, contada. Não está mal contada, nem está escrita com aquela profundidade. Toda a gente bebe que aquela casa é a Casa Branca de Gramido, a nunca Convenção de Gramido. Nunca foi branca, e ele é que foi. A Convenção de Gramido, é isso que eu Pois, quero. e agora vou-lhe dizer porquê. Mas não foi lá a Convenção de Gramido? Não, numa quinta ao lado, Sim. e eu soube através do próprio dono da quinta, que, num trabalho de 2 ou 3 anos de pesquisa entre mim e um médico que estava no consulado da Venezuela, e ele depois é que me transmitiu os documentos por especial favor para eu fazer um rastreio da família dele de liberais. E desde quando isso? Desde 1828, quando um capitão da família combateu precisamente as hostes de Dom Miguel. Teve que fugir, mas toda a família dele foi sempre liberal até ser condecorada pela rainha. E nessa quinta, sim, é que foi assinada a Convenção de Gramido. E não vai ser difícil. E agora não é pessoas. difícil fazer o trabalho, agora. Mas é difícil convencer, não é? Agora é preciso convencer as pessoas e pedir, que eu vou pedir agora à Torre do Tombo, através do Arquivo Militar, a ata do Serviço de Apoio aos nossos ministros, que vieram por Rio abaixo, claro, para que encontrasse com aquilo, porque era impossível numa casa de lavoura vir agora um indivíduo de Inglaterra, outro de França e outro de outro país, ou espanhol, assinar lá no meio do esterco uma convenção sem conhecer ninguém de lá. Mas não acha que vai contrariar uma história que foi contada a toda a gente? Não, e a mim também nas escolas? Foi contada como se fosse uma história mesmo. Mas a história não é contada como se fosse história. Tem que ser investigada através das raízes, dos factos. E os factos é através dessa quinta que está ao lado, que hoje parece que é uma... Já com isso na Câmara? Já disse tantas vezes através dos jornais e eu sei que sim, eu já conheço isso. E já voltaram até 2 indivíduos à minha casa, mas também desistiram porque não têm paciência nem argumentos. Nem argumentos. E então ninguém se quer preocupar em investigar isso a fundo, percebeu? Porque dá muito trabalho. Mas as raízes começam precisamente em 1828. Um capitão liberal que tomava conta de uma revolução aqui no Porto, depois é perseguido por Dom Miguel, teve que fugir para a Inglaterra, e depois toda a família dele, que é a dona da tal quinta, junto ao caminho que vai para Balbão, para a igreja, velho, e entre esse caminho e essa quinta fica então a tal casa do Casa Branca. É muito confuso. É realmente... Mas é preciso realmente investigar. Além disso, há mais histórias mal contadas? Há mais muitas histórias mal contadas aqui em Gondomar, que, por exemplo, é a própria origem do carvão, a descoberta do carvão em São Pedro da Cova, está mal contada, não sabem as razões como é que apareceu o carvão, não sabem. Como é que apareceu o carvão? O carvão apareceu num gesto fortuito dos lenheiros de Balão que assaltavam propriedades particulares, sobretudo montes, que não eram deles, para tirar as lenhas para vender aos proprietários das padarias de Balongo. E num lance fortuito, no alto, onde está o sanatório do Monte Alto, apareceu o carvão. E eles próprios, quando levaram a notícia para Balongo com a pedra descoberta, também indiciaram um erro terrível que depois passou à história, que aquilo que foi nos Montes Baldios de Balongo. É terrível isto, quando fica escrito. Eu estou pasmado, não é? E outra coisa ainda mais, que é a origem de São Pedro da Cova. A origem de São Pedro da Cova é entre 910 e 940. E é um cavaleiro medieval, Gomes Andoeres, que funda essa terra chamada São Pedro de Causo, com S, que depois dá Couço, Couço com 2 S.
E a igreja de São Pedro do Causo está lá fundamentada numa capelinha que os de Valongo tomaram conta e agora dizem que aquilo que é deles e deixam de haver São Pedro de Causo, e tudo isto está muito mal contado. E nós, os historiadores sérios e preocupados, claro, com a história, temos que ir até ao mínimo do pormenor para termos isso. Repare que depois, em 1130, Dom Afonso Henriques já escreve o foral de São Pedro, não de Causo ou de Couce, mas de Cova, São Pedro da Cova. Onde é isso? Já não é lá em cima na Santa Justa. É cá em baixo onde estão hoje as minas do carvão, onde está o Cavalete. É ali a paróquia que Dom Afonso Henriques reconhece como sendo São Pedro da Cova. E Cova porquê? Por ser uma cova? Não. É que a cova é um termo mourisco, um silo, digamos assim, onde os mouros normalmente costumam reservar ou guardar os cereais e aqueles alimentos. Portanto, é muito confuso. O me espanta é a sua memória, realmente. É uma coisa espetacular. Mas São Pedro da Cova está numa cova. Sim, pronto, mas não foi por isso que teve esse nome. Foi do silo, foi do silo que estava perto mesmo da igreja, que era ali em Balde Souto, Val do Souto. Monte de São Justo é uma coisa, é a primeira fase. É Valongo ou é São Pedro da Cova? São Pedro da Cova. Uma parte, outra parte é Valongo. Depois dali para baixo, tem lá ainda uma capela, que é a capela de São Pedro, a mais alta, essa é deles. Já é de São Mas dali para baixo, para Couce, é São Pedro da Cova. O senhor é um homem apaixonado pelo fenómeno mineiro, não é? Exato, exatamente. Agora vou-lhe dizer a razão porque é que sou apaixonado pelo fenómeno mineiro. Isso, nota-se à distância. É que em 900... Seu pai foi mineiro, não é? Meu pai trabalhou nas minas cá do exterior. Eu sou apaixonado pelas minas por um facto muito importante, dramático, uma coisa terrível. Um casal veio do Monte Crasto, aqui de São Cosme. Morreu lá muita gente. Morreu muita gente. Tenho um livro que se chama Os Mortos da Mina, outra obra importante que devia-se passar pelas escolas todas, para as pessoas poderem apreciar as variantes que ocorreram ao nível dos acidentes lá nas minas. Mas há um facto que é este. Em 1810, já trabalhavam lá há anos, morre dentro de um poço oblíquo, claro, asfixiados um pai e um catreio, que é o filho, e estiveram ali 30 dias ali sem se poder tirar, porque não havia energia, claro, para tirar, era inverno e tal. Esse casal, está aí também a certidão dele, é precisamente o homem que nos dá origem à minha família. Pois, e agora, repare... Falou-me numa certidão, está aqui? Estão nos números, estão aí através de todas as... através daquela... Eu queria depois passar ao observador. Depois daquela coisa. É porque isto, em termos televisivos, é difícil... E agora o que é que acontece? Acontece que... Tenho ali o número desse facto, depois pode ver. O que é que acontece? É que isso é uma sequência trágica, porque depois o meu bisavô e outros a seguir morreram todos lá por acidentes mortais. É. E o meu pai não morreu, mas morreu tísico. Trabalhava no cabo aéreo, era um esforço terrível, má alimentação, um trabalho terrível, duro, e, portanto, como vê a sequência de toda a família é trágica. Está aqui precisamente aqui a morte dele. Foi em 1810. É exatamente isto, é 1910. Era exatamente o ano que estamos aqui a focar. O meu pai morreu tísico, de um esforço terrível, mal alimentado, claro. E a minha mãe morreu com 100% de pó destruído devido à inalação. Quantos anos é que o seu pai morreu? Morreu novo, tem até a idade deles, mas por acaso nem trouxe. Mas foi depois de 1962 que ele foi reformado, mas reformou-se logo depois. Então morreu com 60 e poucos anos. Morreu, ou até nem tanto. Nem tanto, 50 e tais. Conclusão. E ainda hoje é um problema para mim, e este meu apego às minas tem uma explicação que é esta. É que a minha mãe morreu com 100% de silicose, portanto destruída, claro, a nível pulmonar, porque ainda hoje em São Pedro da Cova se inala aquelas poeiras que são libertadas daqueles montes de entulheira, e isso é terrível. E o problema é que o médico da empresa devia fazer despistagens à silicose e ela e as outros mais periodicamente, e não, quando vai lá e vê os pulmões dela, é um tapete de negrura, por ser quase asfalto. Um erro terrível da medicina em relação à minha mãe, ela morreu. Portanto, o meu apego é todas
informações que eu tenho, quer acidentes, quer maltratos, sentou na pele isso, não é? doenças, fomes e tudo, é uma coisa que não se pode esquecer nem ignorar. Mas não deixou filhos? O senhor é filho único ou há mais? Eu e uma rapariga, mas não fomos mais menos que o meu pai disse logo, não voltes para lá. A sua irmã é viva ainda? A minha irmã já morreu também. Eu virei as costas da minha irmã às minas, precisamente porque foi essa a determinação do meu pai. Ele morreu a minha mãe, mas nós não podíamos morrer disso. E até vir, e estou aqui. Há resíduos tóxicos em São Pedro da Cova, que continuam. Mas, atenção, esses resíduos tóxicos não têm em si a componente nociva que tem as poeiras sílicas libertadas da pedra. Estão ali pesados, estão lá agachados, não sabemos quando é que aquilo sai dali, mas é só um emblema, digamos assim, nocivo. Aquilo que nós inalamos, mas ninguém vê nem se apercebe, é as poeiras sílicas da pedra que nós metemos no nariz e na boca e inconscientemente ninguém fala nisso. Mas foi sempre um problema. São Pedro da Cova era pessoas que morreram cedo. Morreram cedo e até nem sabem porque morreram, porque isto já está lá, essas montoreiras de calhau estão lá desde 1802. E eles iam deitando nas bemas dos caminhos, iam deitando e hoje está lá isso. E quando há vento, nós sabemos que as poeiras são inaladas pelas pessoas inconscientemente, sem informação. Hoje, com a tecnologia aqui avançada, minimiza-se um bocado isso. Era pegar naquilo, relar, esmagar e deitar aquilo num sítio qualquer e acabava as montoreiras em São Pedro da Cova. Continua aquela história lá isso é outro problema que também é outro folclore. Até aqui reconhecia-se o perigo daquilo e que era preciso retirar. Só que agora aparece um indivíduo que é o dono da superfície, onde deitaram aquilo e ele acha que, mesmo correndo o risco de muitas coisas más, ele é o dono do terreno e não deixa tirar. Veja bem a complexidade, a ironia que isto tem. Você já foi, pelo seu talento, acabou por ser reconhecido, eu esqueci-me deste detalhe, o senhor foi reconhecido pela Secretaria de Estado da Cultura, que lhe concedeu uma bolsa a fim de continuar os seus estudos. Exatamente. Quando ele viu que eu gostava de fazer um trabalho mais profundo, não se inibiu de me conceder uma bolsa para eu continuar. E daí resultou eu ser precisamente chamado à televisão para aquele programa Céu, que foi a Prata da Casa, como representante do mar. Foi reconhecido como autor daquele guião do filme de Rui Simões, que é O Museu. Foi presente ao 28º Festival Internacional de Cinema, e a Faculdade de Letras de São Petersburgo, aquilo que não se faz em Gondomar, publicou um trabalho meu, que é Aspectos da Religiosidade Popular. Você veja bem agora isto, que é um facto irónico. Um filho de um operário das Minas, autodidata, ter uma obra publicada num magistral monumento à cultura mundial, que é a Universidade da Faculdade de Letras de São Petersburgo, é qualquer coisa impecável. Todavia, a figura central dessa obra é a mãe de um vereador da Câmara atual, que não faz nenhum esforço para que esse texto pequenino seja divulgado ao nível do Conselho. Isto é mesmo uma ironia, nem vale a pena. A sua faculdade é a experiência da vida, não é? E foi sempre e vai ser. É vida. Ainda há pouco tempo foi representada uma peça de teatro que foi um êxito em São Pedro da Cova, sem eu vir de alguma universidade pública, não é verdade? Mas a vocação das pessoas também é fruto de muito estudo. Eu leio tudo para saber alguma coisa. Eu leio tudo para saber alguma coisa. Não me canso. Faz muito bem. É esse realmente a sua fonte de reconhecimento? Eu estou mais 2 metros na fila dos concorrentes à estafeta, estou sempre mais 10 metros à frente, porque eu sei mais do que eles. Eu não tenho dificuldade nenhuma em caracterizar São Pedro da Cova e até aspectos de outras férias, porque leio muito, eu tenho tempo. Pois, eu tenho tempo. Além do tempo, tenho gosto, claro. Mas também é preciso gosto. Tem sempre na vizinha de cabeceira aquela coisa para ler? Ou... Tenho sempre livros. Eu tenho necessidade de ler, porque eu parto para um trabalho de teatro, eu tenho que ler muito teatro. Claro. E a minha biblioteca, como deve saber, ainda não falávamos nisso, foi doada
à escola de secundária de São Pedro da Isso eu Cova, soube. hoje há o Fundo Mazola. Ia falar. É a maior biblioteca a nível de teatro, de etnografia, de história. Pelo menos há algo já reconhecido pela si. Isso foi reconhecido, instituição pública, enfim. E fica para a E história. fica para a história. Pelo E menos se algo. calhar pode ser ainda uma via de acesso Ao para o que espólio que eu tenho lá, se a escola se reunir E de elementos que possam ter um entendimento do que é a história, não é verdade? eu acho que isso que era a biblioteca de Gondomar é que Sim, a devia assumir biblioteca um bocado também é isso. outro assunto, mas lá está a tal via que ainda hoje não é larga, é um carreiro muito estreito para chegar a isso. Isso depende da mentalidade das pessoas que estão à frente da cultura da Câmara Municipal. Já chegou a abordar isto a nível... Já foi à Câmara, não abordei bem portanto, com tanta profundidade, claro, para já era o objetivo. Eu não acredito que se vá deixar ficar esta obra ao espólio como você tem, aí à mão de semear, não é? Porque eu tenho um espólio que não é só o que eu escrevi, é também o espólio em si, que são a documentação de muitos anos de descobertas, recolhas, não é de recolhas verdade? que tem, não é? E depois, há lá documentos, eu tenho, por exemplo, o livro mais antigo, se calhar, de Gondomar, eu tenho, que é de 1780. 1780, tenho lá um exemplar da história grega, de Júpiter e Vênus, etc, etc. Isso é um documento importante, não é verdade? Tem outro documento também importante, já não tem nada a ver com o Gondomar, que é um dentista francês que chega ao Porto montado a cavalo e tira dentes de acima de cavalo às pessoas. E essa é uma folha de seda que vale hoje, para quem realmente trabalha nesse setor, é uma preciosidade, claro. Jornalista da imprensa regional e da cidade, inscrito na Associação de Jornalistas de Homens de Letras Letras do do Porto, que é ótimo. Tenho Para essa um honra. homem que não teve grandes Nada, estudos. mas a Associação dos Jornalistas do Porto reconheceu o meu trabalho. O seu e disse, "Não, trabalho, este é homem sócio tem- para dar nós." na atividade jornalística, há algo Ah. que lhe tenha despertado mais a... Eu vou lhe dizer, eu fiz muita reportagem para todos os jornais de Gondomar e da cidade, Pois eu sei, jornais eu sei. desportivos, Trabalhou comigo etc, também. etc. Mas também acabei por sofrer as consequências da minha maneira de ser como escritor e como jornalista, porque eu escrevo sempre com a minha esferográfica em posição vertical, não tremo. E por isso mesmo é que Isso é já ótimo, foi... isso é ótimo. Espero bem que Mas continue, por não é? causa disso é que eu fui chamado várias vezes à Câmara e até às vezes ser insultado por aquilo que escrevi e ser julgado em tribunal Mas isso, meu caro, também que- porque que- é escrito uma célebre história que era de um burro que andava à solta em São Pedro da Cova, e isso custou-me muito a engolir, porque é triste uma pessoa num país livre não poder escrever como quer, Mas, claro. amigo, mas isso hoje em dia um jornalista está sujeito a isso, não é? E hoje é assim, não se quer, eu, se está aliás, contra não o sei se- poder, está contra, é uma série. Se está Eu, contra o poder, aliás, eu faço do meu trabalho um canto. o jornalista deve ser contra o poder, não é? Porque É, se diz. exato. Mas Mesmo em liberdade, não é difícil. Não é? eu normalmente transformo o meu trabalho, a minha mensagem, num canto. E contra todas essas objeções e até contra poderes que às vezes vêm da outra parte, eu tenho um poema que começa assim, não sei se eu poderei dizer aqui, mas vou dizê-lo. Cantar é forma de luta. Deixem o povo cantar, que há muito filho da puta que nos quer amordaçar. Portanto, eu passei por isso. Porque eu não Mas essa é uma grande verdade. não me sinto bem não podendo falar, não podendo escrever. E eu escrevo sempre com a minha xerográfica em posição diz vertical. aquilo que pensa, que há muita gente que pensa assim, mas não tem coragem de fazer, mas eu tive coragem de dizer aqui. Portanto, também não foi tudo fácil na minha vida, mas acabei até ainda por cair na fundação de 2 jornais. Os primeiros jornais que se fizeram em São Pedro da Cova foi eu que os fundei e foi diretor, claro. Esteve comigo no Notícias do Mapa. Exato, também. Agora, há um período como importante da minha vida também é o político. Uhum. Nunca foi assediado para isso? Vou dizer, eu comecei a minha aprendizagem política no contato que tive com É indivíduos. homem de esquerda. Exato, anarquistas. Claro que são indivíduos muito avançados a nível de ideais, mas foi isso que me levou a leituras como, por exemplo, do Essa de Queiroz, do Guerra Junqueiro, do Tomás da Fonseca, do Aquilino Ribeiro e tal. E essa mensagem, essa criatividade e essa talvez indicação ideológica
foi que me levou depois a filiar-me no movimento democrático português. Era aí que eu ia perguntar. É que muita gente diz que é do MDP-CDE. Exato, foi aí. Mas com a capa de que é uma capa para esconder que são do PCP. Não. Eu sou, há muita gente assim. Não, sou contra. O PCP teve a ser. O PCP teve a ser. O MDP, uma vez começou a deixar-se subjugar. Eu aí disse, não, eu sou o MDP-CDE. Mas é agora ou agora é um pouco mais? Continua a ser simpatizante de esquerda. Já não existe. Já não existe, mas continua a ser um indivíduo de esquerda, pois até, PCP, até sou muito amigo sou muito amigo até da Isabel Santos. Pronto. Somos mesmo muito amigos. Mas está na área mais do PS ou do PCP? Mais do PS, claro. Sou amicíssimo dela. Isso não quer dizer nada que tenha de ser do PS por ser amigo dela. Não só dela, mas de outros mais. E então o MDP-CDE, também sou amigo dela. Quando chegou ao 25 de Abril, foi integrado, portanto, na 5ª Divisão das Forças Armadas, precisamente por merecer a confiança dos indivíduos que fizeram o 25 de Abril, não podia ser de outra maneira. É que muita gente não liga ao PCP. Não. E depois, através do movimento da 5ª Divisão das Forças Armadas... Desculpe só concluir, mas se pertencesse não há nenhum crime. Não há nenhum crime. Sou amicíssimo dos comunistas. Eu também sou. Não de todos, claro, não de todos. Mas sou amigo deles também. Também sou. Aliás, o último presidente da Junta e deste somos amicíssimos. Exatamente. E então, integrando a 5ª Divisão das Forças Armadas, comecei a tomar conta das brigadas de dinamização cultural. Isso foi o que é que deu origem? Deu à criação de estruturas para sanear o aparelho administrativo de antes do 25 de Abril, preparar as eleições nacionais pela primeira vez e apoiar aquele movimento revolucionário do 22 de maio de 1975, do qual resultou a tomada de posse dos bens da Companhia das Minas. Aí Mazola salienta-se porque, como é um indivíduo com um certo nível cultural, tive mais vantagem em resolver o problema da classe operária devido às sequelas que resultaram dos despedimentos das minas em 1970. Eu tenho um orgulho muito grande, em qualquer parte que falo das minas, em dizer que eu, devido à minha maior estrutura mental, consegui reuniões com ministros, com indivíduos ligados à Direção da Segurança Social, e conseguimos resolver nos tribunais problemas gravíssimos que tinham resultado precisamente do despedimento daquele pessoal. Eu estava agora aqui, desculpe que eu tenho que saltar porque o tempo realmente urge, a gente tem que avançar porque uma hora não dá para nada. Consigo, era preciso a tarde toda, eu já sei disso, mas estou a olhar aqui para o processo e seguindo aqui o seu excelente roteiro que me deixou ficar aqui. Não habitou de ser perseguido e maltratado pelos tribunais para defender a sua honra e a sua terra. Tem aqui um processo, o que é que isto resultou? Teve mais que eu? Isto teve... Primeiro comecei no tempo dos outros senhores, antes do 25 de Abril, de se ter que subir as escadas e ser ali enxovalhado e calar-me. Mas depois, precisamente por escrever um artigo sobre a falta de respeito... Nossa, aqui estava todo bonito. Falta de respeito pelo povo de São Pedro da Cova, eu escrevi um artigo, anda um burro à solta em São Pedro da Cova. Disso resultou, portanto, um julgamento, como sabe, os jornalistas não vão presos, mas têm que pagar a multa. Eu tenho que pagar. Pagou? Paguei. Deixa-me lá ver, mas está aqui quanto é que pagou? Portanto, está aqui mas paguei 50 contos. O burro está bem. Portanto, foi o trabalho. Mas agora recentemente... É mesmo um burro, não é? Mas agora recentemente, que isto é um escândalo, faço um trabalho notável, que é a recolha daquelas expressões que são, digamos assim, o calão que se fala em Gondomar, e as escolas lá de São Pedro da Cova convidaram para fazer uma palestra sobre o calão. Como sabe, isto é recente. Ora bem, e o que é que acontece? Sou convidado para fazer a palestra, depois a palestra, devido à linguagem do povo, ter as suas contradições, foi arrumada à palestra e recebo uma carta para me apresentar no Tribunal de Gondomar como autor de qualquer coisa que depois o delegado do Ministério Público disse: pá, isto só me apetece rir. Mas não me deu sequer a cópia de quem fez a queixa. Mas a gente vê o que é isto. Mas qual é o argumento da queixa? Aqui não diz aqui é para convidar para fazer isso. O calão nas escolas, foi isso que foi o tema. Autorizou algum calão que não agradou a ninguém? Não cheguei a fazer a conferência. O calão em si é que ia ter isso.
Sim, estou a E perceber. então me sanearam isso e passado dias encontro uma queixa no tribunal que é das coisas mais irónicas da minha vida. Junto aqui, isso não perde a meada. Conclusão. Mas isso não quer dizer que me afastasse do meu ritmo de vida, porque, bom, eu sou intelectual, embora autodidata, Exatamente. mas eu prezo-me ter conhecimentos de coisas que os outros não têm. E, portanto, eu sou uma autoridade quando falo, seja do que for. Sou uma autoridade, na verdade. Maltratado pela Câmara Municipal de Gondomar. Ora, vamos a um caso polémico. Em vez de Gesta, no município, já há uns Isso é anos outra que se coisa chama também, Costa. é outra coisa irónica, como ser chamado ao tribunal. Costa? Eu vou ao tribunal, vou mandar-me um convite para ir lá receber umas certas benesses de passear por aqui, por acolá, conhecer Portugal, eu sei lá. Eu vou lá, apresento o meu cartão de identidade, Serafim da Rocha Barbosa Gesta, repeti várias vezes o meu último apelido, e não é que a Câmara de Gondomar, passado dias, manda-me um cartão, todo ele florido, com Serafim da Rocha Barbosa Costa. E há anos que anda a manter-me o Costa e tira-me o Gesto e eu não sei porquê. Isto é uma coisa que só lá no outro mundo é que pode acontecer. E eu deixei de ter identidade para a Câmara. Mas quando é que isso começou? Já há 10 anos, pá, Há que é 10. aquela coisa do Gondomar mais, olha aqui é. Para mim é Gondomar menos, porque me falta o meu nome. E em face disso, eu recuso-me a aceitar isso. Sou maltratado pela Câmara de Gondomar a nível de identidade. O Gesta morreu para a Câmara ao Costa, mas eu não quero ser Costa. Mas Nem sequer protesto, nem quero, mas não aceito também nada disso. Mas isso tem todo o direito de realmente repor o seu nome, isso é uma coisa que mas eu estava aqui à procura de, porque você já foi chamado de tantos nomes, eu perdi-me agora aqui. Também está ali. Perdi-me aqui Sabe, igual agora todo. vamos falar de uma coisa importante que é o pseudónimo de Mazola. Como sabe, eu era criança, jogava a bola no antro da igreja e às tantas começaram-me a chamar Mazola, nem eu sabia quem era o Mazola, era tão catreiro. Mas aquilo correu, pois o verdadeiro Mazola veio jogar a Portugal, jogava no Torino, isso. e nos Aste que houve em Superga, morreu a equipe toda, Sim. e então se eu era Mazola, por ali, passei a ser universalmente o Mazola. Mazola, não é? Quer Não, dizer, tudo junto. Eu sei que é tudo junto, mas mas o Má não veio de qualquer coisa. não, era Mazola. É, Mas Mazola. eu era mesmo devia ser desse indivíduo. O que é que acontece? É que as pessoas, não sabendo bem isso, começaram a introduzir então outros nomes. Bonzola, Gasóleo, portanto, tem uma certa... Pazola, Gasóleo, Tudo. Manzola, Bonzola. Bonzola, Bonzola. tudo isso escrito até em cartas que manda o excelentíssimo senhor Bonzola, etc. Quer dizer, o desgraçado do outro que está lá enterrado, lá em Superga, a dizer assim, o que é que eu acabei por produzir em São Pedro da Cova? E eu depois tinha que ir também na asneira que, em vez de calar-me com isso, comecei a adaptá-lo literariamente como pseudónimo. Você é um homem do povo. E então o povo é isso que conhece, é o Mazola. E a minha neta, que em vez de me chamar avô Serafim, ou avô Mazola. Chama-lhe Mazola. E eu não me vou livrar mais do Mazola. E a sua mulher é Mazola? Ou... Não, mas também me chamam Mazola, Mazola. E nas margens populares, tudo aquilo que acontece são coisas de Mazola. Não é de Gesta. O outro chama-me Costa e eu não quero ser. Mas tudo de bom. Eu sou Gesta e chama-me Mazola. É de acordo com o que vem na altura. A ideia era. Mas é o Mazola, nunca mais. Esse Mazola sempre não posso despedir de Mazola. Já foi louvado por algumas instituições. Falámos na Câmara de Gondomar. Acha que falta qualquer coisa mais à A Câmara de Gondomar devia dar mais atenção àquilo que eu fiz. Menos sem a sua biografia exposta àquilo que eu fiz e aproveitar no site da Câmara. Aproveitar aquilo que está feito para produzir a cultura no Conselho. Eu não digo só trabalho sobre São Pedro da Cova, tenho trabalho sobre as outras freguesias, não é verdade? Claro. Aquela figura muito interessante do Joim, que é o Manuelzinho, que mandava queimar foguetes. Já agora vamos para aí, exatamente. Portanto, é uma obra publicada. Balbão também sobre... Balbão, o que é que escreveu? Tenho vários trabalhos sobre Balbão. Diga-me qualquer coisa de Balbão. E um deles foi agora publicado aqui, Balbão, com os próprios barqueiros, fotografias, estão aí, Balboeiro, onde aí... Isso, não posso mostrar fotografias. São Corno, muitas também sobre São Corno. Algo sobre São Cosme. Sobre São Corno também. Qualquer coisa. Se recorda. Tenho várias que há pouco publiquei no Clube Gondomarense, várias também no Clube Gondomarense,
publiquei vários sobre São Cosme. Sobre fãs também. Uma coisinha sobre fãs. Sobre fãs, por exemplo, como para aí, histórias que me contaram, um trabalho de investigação maravilhoso, está lá arrumado. Mas teve o apoio nessa altura. Feito por si. Tudo por mim, eu sou investigador, corro as freguesias, fotografo e depois vou. E não vai à freguesia, a freguesia em si não assume esse trabalho? Claro, o nível de intelectual das pessoas que estão à frente das freguesias é pouco. É para dirigir a freguesia. Para nível de outro Estado, não tem sensibilidade. Eu acho que se escreveu de alguma coisa, as juntas freguesias, se for apresentar o trabalho, deviam procurar assumi-lo. Eu escrevo sempre às autoridades, claro. Por exemplo, tenho um trabalho agora que é as corridas de touros sobre Rio Tinto. As corridas de touros de Rio Tinto existiram, claro. Disse ao Dr. Araújo, achou piada. Já não é do meu tempo isso. Não, isto já acabou, foi em 1926, acabou. Mas eu falei agora na recente entrevista que tive com o Dr. Araújo sobre isso. Mas ficou tudo em águas, como vê, em banho-maria. Não se sabe até que ponto isto é preciso despertar tem que haver talvez uma maior, se calhar, explanação dos trabalhos e ser mais incisivo, talvez, eu não sei. Eu também não preciso muito disto, não vivo do que escrevo, não é verdade? Talvez. Mas o senhor é homem. Era mais o prazer moral de ver esses trabalhos, digamos assim. O senhor não ganhou nada com isto. Não ganhou nada. Se não fosse o seu trabalho diário, estava tramado. São Pedro da Cova fez agora um gesto que foi a junta, de facto, maravilhoso. Reeditou o livro, que eram 3 volumes, não só. Um grito rompe o silêncio. Foi importante, porque a obra foi representada aqui em Gondomar em teatro. Houve uma equipa de 5 países que vieram ver aqui a São Cosme o trabalho para fazer estudos sociológicos e agora em São Pedro da Cova também foi agora representado. Eu não vou buscar ali, mas já vi ali, divulgado em diversos países, Brasil, Espanha, Alemanha, andou por Inglaterra, Colónia, Paris, Segovia, isso foi as suas viagens. Atenção, eu não fiquei só em São Pedro da Cova porque São Pedro da Cova está ligado a vários países devido à própria raiz histórica de quem? Mas foi por convite estas... Não, foi por necessidade. As suas expensas? Pois, porque São Pedro da Cova, por exemplo, eu tenho um trabalho que é os estrangeiros nas minas de São Pedro da Cova. Estão ligados a vários países e alguns até são de uma importância extraordinária. Por exemplo, a família Las Casas, que hoje é muito conhecida em todo o país, sim. Estiveram bem de Castela, de Espanha, depois vai para a Alemanha e depois vem para São Pedro da Cova e são figuras notáveis nas minas. O próprio Visconde Las Casas, em São Pedro da Cova, apesar de ser desconhecido e não ter uma rua, é disso. E eu tive que me deslocar a esses países para ter uma noção do que eram os itinerários dessa gente. Eu fui à França para ver realmente o que caracterizava as figuras notáveis ligadas a São Pedro da Cova. Muita gente diz, mas o que é que eu vi em França? Então, as invasões francesas são uma das causas das mortes dos meus familiares quando fizeram precisamente as invasões aqui no Porto. Deixa-me só aqui uma coisa. Tem 16 livros publicados, temos que começar a abreviar, porque senão o tempo... Tem imensos livros, muitos. 16 livros publicados, é à altura da última entrevista que lhe fiz, eram 16. Mas agora... Já tem mais. Triplicou. Em trabalhos em tamanho A4, porque não tenho hipótese de mandar publicar isso nas tipografias. Claro. E depois eu ia vendê-los, eu não posso. Não, tinha que alguém... Tem que ser alguém responsável, como agora a Junta de Freguesia que esgotou o trabalho. A Universidade de São Petersburgo incluiu no programa Espaço Lusófono na sua obra. Já falámos que é tal religiosidade popular, que essa senhora, que faz parte desse trabalho, é a avó de um vereador da Câmara Municipal de Gondomar, que devia ser o primeiro a dizer: eu sou neto desta senhora, cuja obra foi publicada. Como é que você é influenciado por 2 anarquistas? É uma coisa que me faz assim um bocado de espécie. Vou dizer porquê. É que... Mazola inicia-se o estudo de ideias políticas lendo essa, Antero, Guerra Junqueiro e Tomás. Não são anarquistas estas pessoas? Não, esses não, mas foram esses 2 que eu não citei o nome, mas podia citar, não é verdade? já morreram. Está a fazer. É que a linguagem dos anarquistas é extremamente revolucionária. Todo o período do anarquismo em São Pedro da Cova é extraordinário. São eles que movimentam um movimento associativo, criando a associação de classe. E a linguagem deles não é pacífica em relação ao poder.
E foram eles que me disseram, precisamente esses homens, que eu só podia ir longe a nível intelectualmente se lesse outros autores. E eu percebi isso quando li precisamente o Melro de Guerra Junqueiro e os poemas que ele escreveu quando foi o Ultimátum, aquela poesia, aquela prosa do Essa de Queiroz, que fala do povo, o que é o povo. É maravilhoso aquilo. Depois temos também a insubmissão do Aquilino, naquela obra que ele teve, foi também julgado. Mas olha, mas o anarquista naturalmente confunde-se um bocado a verdade com a mentira. Sim, também tem os seus erros. Aliás, houveram episódios movimentados pelos anarquistas desse grupo que foram destruidores e não construtivos. Eu vi lá cenas que decorreram da destruição da cantina dos operários. Isso foi precisamente um benefício que fizeram aos vendedores, tasqueiros e merceeiros, destruindo aquilo que era uma coisa. Portanto, um erro de apreciação dos anarquistas, na verdade. Nem tudo é saudável no anarquismo. Por isso é que estou a dizê-lo, não é? E depois isso foi uma fase educativa até a nível mais religioso. A nível mais religioso, o anarquista é um indivíduo insubmisso a práticas religiosas. Vamos avançar um bocadinho mais. 25 de Abril, o que é que lhe veio dizer? Eu trabalhava, portanto, era vendedor e estava a fazer a barba quando ouvi a notícia. Cheguei ao trabalho e disse, tinha noção política nessa altura suficiente para perceber o 25 de Abril? É precisamente com reuniões de indivíduos. Mas já tinha antes do 25 de Abril? Sim, era isso que faltava aqui. Reunia-me com eles no café ao sábado de manhã e também com a influência dos tais indivíduos, digamos assim, já tínhamos passado pela prisão, e eles falavam, no 25 de Abril, ninguém sabia, na verdade. E nesse mesmo dia a diretora da casa disse para eu não sair do trabalho porque era perigoso andar na rua. E eu fui logo para a praça comprar tabaco e andei a dar... Mas teve a noção de que o 25 de Abril era aquilo que pretendia, era aquilo que Portugal entrou no que lhe era necessário? Eu vou dizer só onde é que eu vi o 25 de Abril como benéfico. É que nós estávamos a falar em qualquer lado, e eu sou um vala barato, conhecido dos elétricos e dos autocarros durante as viagens, e já me tinham avisado que qualquer dia iam da polícia de Gondomar, Gondomar também tinha a secção policial, que qualquer dia, por eu falar demais no elétrico, eu era um vala barato bestial, que qualquer dia ia-me ser cortado o paleio, a voz. E eu notei então que realmente o ambiente antes do 25 de Abril, a nível de poder testemunhar ou de poder pronunciar-me, era mau. E então vi no 25 de Abril precisamente uma liberdade extraordinária a nível de expressão. Tanto que depois não fazia outra coisa senão andar para cima e para baixo nas manifestações, já integrado, portanto, na 5ª Divisão das Forças Armadas. Portanto, tive esse benefício, mas sobretudo, precisamente para poder dizer aquilo que já me tinham avisado qualquer dia. E agora, passado estes anos todos, o que é que acha? Acho que há uma autêntica apatia do povo que só se lembra do 25 de Abril quando as juntas de freguesia fazem as comemorações. Mas conhecimentos da história do 25 de Abril, do que foi o antes e depois, ninguém... Quem conhece São Pedro da Cova entende como povo revolucionário. E muita gente não entende porque como é que São Pedro da Cova, a população de São Pedro da Cova aceitou de ânimo leve a junção da União de Freguesias Afanses. Ora bem, aquilo... Pacificamente, pelo menos não ouvimos nada de... Ninguém, em princípio, guiadas pelo protesto do próprio PCP, houve uma certa... não aceitavam, mas depois morreu. E hoje ninguém vê inconveniente nenhum nisso. Nós temos lá os serviços... Mas é uma das freguesias que dizem que foi prejudicado com esta união. Mas eu não acho isso. Nós temos os serviços ali conosco, temos tudo aquilo que é necessário. O próprio responsável de São Pedro da Cova, um dos responsáveis também aqui mesmo comigo, que disse que é contra a união. Mas espera aí, até se houvesse agora um movimento, se calhar... O PCP, de certeza, que vai ser contra. Vai haver outra vez uma revisão. Quem quiser. O povo em si, para mim, só compreendo o povo quando se juntar logo, por exemplo, de 14 mil pessoas a protestar sobre qualquer coisa. Agora meia dúzia. Como é o caso dos resíduos que são nocivos, mas quem é que faz as vigílias? São meia dúzia de pessoas de uma determinada cor. O resto
hepático. Vamos avançar para a BBC, que veio de Londres e desloca-se a São Pedro da Cova para conhecer Masol. Isto é uma coisa importante. Lá estou a dizer que os de fora é que dão mais valor ao Masol. Conhecem. E então, o perfume do Mazola, devido a essas incidências todas do 25 de Abril, do movimento democrático de São Pedro da Cova, depois do meu trabalho nos jornais todos do Conselho e da cidade, e de algumas obras que eu ia já mais ou menos desenhando, começaram a ver que havia uma figura central em todo o movimento revolucionário de São Pedro da Cova. E então vieram cá filmar todo o movimento revolucionário e ficaram com uma pena extraordinária de ter estado cá. E, claro, eu trabalhava, portanto, claro, não podia ser. Não podia estar ali de segurança nem de sentinela. E nos deixaram essa mensagem que está ali escrita, que gostavam de realmente conhecer a Masol. Já agora vou ver. É a terceira coisa a acabar. A 27. Tem aqui muitas fotografias, eu tenho pena de não poder mostrar isto, mas está aqui muito bem elaborado e corre à altura. Já agora. Ei, cuidado, senão lá vai. Está já é uma coisa, uma relíquia, não é? Está tão. Já está. Está aqui em inglês. Depois em português. A agradecer muito a sua presença aqui em Portugal, agradecer a presença deles, de ser recebido aqui em Portugal. Depois está aqui traduzido, etc. Muito obrigado a todos pela. Portanto, isto é um documento extraordinário. Isto depois. Isto ia estar numa pasta, isto vai fazer parte depois de outras pastas. Vai pôr lá muito direitinho. Sobre a história do Centro Revolucionário Mineiro, que também está lá guardado para um dia ser abordado, pois, de outra maneira. Eu vou perguntar ali à técnica, não sei quanto tempo nos resta ainda, eu estou assim um bocado perdido com o tempo. Está aqui? Pronto, é que eu não estava sintonizado com isso. Ok, obrigado. Estava a perguntar, de facto, porque o tempo vai passando tão rápido que nós, por vezes... Quer focar mais algo? Eu só queria dizer o seguinte, que é isso. Temos mais ou menos 5 minutos. Eu sou um poeta romântico, claro, quando era poeta, situação... Jornalista, investigador, historiador, sei lá o que é que você é. Eu sou um poeta que sou romântico quando realmente a situação é a nível, digamos assim, de casos sentimentais, mas também sou um indivíduo que sou visto e criticado pela maneira irónica como eu às vezes componho os meus poemas sobre um determinado tema. E para perceber bem o que é... Você é um poeta de combate, não é? Exato, primeiro. Exatamente, primeiro tem que ser, não é? Depois, não deixo essa faceta de parte em nenhum lado. Depois, tenho outra faceta, como lhe disse, irónica, nos casos que ainda hoje vejo, lá em São Pedro da Cova, vou fazer um texto sobre isso, que é o problema do vício das raspadinhas. Vai ser enteado. Mas também faço poemas sobre determinadas situações que me chocam. Vou só dizer aqui um bocadinho. A Amélia teve um menino tão pequenino, de que será? É do rendimento mínimo que abre os cofres e a todos dá. A Amélia tem namorado, desempregado, com telemóvel. Não tem eira nem beira, mas ambos querem um automóvel. É o retrato que eu vejo da rua. Como agora estou a ver do problema também que resulta daquele caso mau que estamos a viver, que é o problema das agressões às mulheres, não é verdade? Só que ainda ontem nos contaram um episódio não é só as mulheres, de uma discussão, de uma violência doméstica. Em São Pedro da Cova mataram uma pessoa. Temos muitos, são muito camuflados, claro. Mas ainda ontem me contaram um caso de uma agressão a uma mulher que resultou precisamente da falta de preparação dela. Nós também temos que ver no conjunto dessas coisas todas aquilo que a mulher vale como mulher hoje. Saberá pôr um botão num casaco, passar a ferro? Há mulheres que não sabem sequer arranjar a roupa delas quando a rasgam ou quando precisam. Todas essas deficiências a nível da cultura e a nível de vícios, a nível até de ambições que não podem ser praticadas porque não têm condições, às vezes resultam linguagens impróprias de qual são agredidas. E ontem contaram-me um caso estranho, mas quase que justificado devido à frase que as pessoas, quando não têm nível cultural, dizem umas às outras.
Isto é um estudo sociológico que tem que ser... Olha, vamos a perguntas rápidas e breves, porque estamos em cima mesmo do coisa. Qual era o seu desejo? Pronto, já sei que o seu espólio é uma coisa que o incomoda, mas o que é que... Um apelo que faz, por exemplo, à Câmara, às entidades deste Conselho. Eu queria pedir à Junta de Freguesia de São Pedro da Cova e à Câmara de Gondomar, através da Biblioteca de Gondomar, que entendessem que em minha casa está um espólio único a nível de vários temas, não é verdade? Não é só sobre as minas, é sobre a agricultura, sobre os usos e costumes do povo, sobre tudo aquilo que faz parte da história de São Pedro da Cova. Não só, também de Gondomar, porque é pouco conhecido. Gondomar é conhecido apenas pela monografia de Gondomar, que são 4 volumes. Tem muitas coisas erradas, etc. E era preciso, pelo menos aqueles que são dotados, sobretudo a nível de história, que realmente começassem a pensar numa monografia do Conselho, servindo-se desses valores e desses espólio. Você estava disponível para isso? E eu estou disponível para isso. Isso é ótimo. Mas o meu pensamento neste momento é para a família, neste momento. Já vi, era isso que eu ia concluir, para a família. Estar perto da minha mulher. Com 83 mulher, anos, agora já... Estou perto da minha mulher, porque foi operada. É a parada que está com dificuldades de... Tem dificuldades, eu aqui ajudo, faço recados e tudo, convivo um bocado com o tempo é menos escasso. E agora não tenho tanto tempo como... Vamos agora a questões rápidas. Lê, naturalmente, admira personagens. Qual é, digamos, a personagem nacional que mais lhe tocou e que mais... Rapidamente. A personagem que eu mais admiro a nível, digamos assim, da história, da política, sobretudo, foi Maria de Lourdes Pintacil. Gostei muito dela. E gostei também da autoridade do Ramalhianes. E a nível, digamos assim, de popularidade, gosto daqueles políticos que descem ao povo, que se misturam com o povo. Há uma infinidade deles. E é desses indivíduos que eu admiro. O resto, palavreado, discursos, sorrisos, beijos e tudo, isso para mim... Escritor que admira? Escritor, há vários. Por exemplo, o Álvaro Cunhal tem uma obra admirável. O Álvaro Redol, dos Gaiveus. Alves Redol. Gostei muito, como lhe disse, do Aquilino. Gostei muito. O Essa de Queiroz, as obras do Aquilino são espetaculares. Essa de Queiroz gostei imenso. E de poetas, por exemplo, gosto muito do Camões. Camões é difícil. Figura internacional, já agora. Figura internacional, sei lá, a nível, por exemplo, do teatro, gostei muito do Anton Tchekhov. Gostei muito. De músicos. Homens que contribuem à liberdade, Nelson Mandela, Mao Tse-tung e essas coisas. Gostei mais do Mandela. Mao Tse-tung, não, Martin Luther King. Esse foi o primeiro. Gostei mais desse até do que o Mandela. Mas esse indivíduo, Luther King, foi um homem pacificador daquela parte negra. Mao Tse-tung até não. Foi extraordinário, na verdade. Mas também há outros vultos que, apesar de muitas vezes inconsequentes na sua atividade, também merecem o meu cuidado e apreciar, perceber? Às vezes há países que só por causa de serem de outra esfera ideológica, as pessoas arrasam logo com críticas e com todos aquilo que... Eu sou um indivíduo que também avalio as qualidades. Queria mais abertura nesta Câmara. E não acha que há abertura na Câmara? Não, para mim não há. Não há abertura. Para mim, sou um indivíduo considerado... Mas teve alguma vez abertura? Nunca teve? Nunca tive. Compraram muitos livros também da mulher de Camilo, etc. Mas isso não é tudo. Este executivo não mostrou ainda vontade? Nada. Estive a dizer recentemente numa entrevista... É o apelo que fica aqui feito. Para que a Câmara de Gondomar se preocupe em estudar de perto o espólio que está em minha casa. Que não é só fotografia, não é só livros e documentos, é também fotografias, não é verdade? Eu andei anos e anos a fotografar. Como é que ela vê o futuro para os seus netos? Eu só tenho uma neta que é estudante, mas ela está desligada também dessa problemática. Não estou a falar de termos políticos, em termos de futuro profissional, em termos quer dizer, só tenho uma neta, ela anda a estudar, ela quer seguir talvez medicina. Mas como é que era o futuro? Isto com as tecnologias, com os climas que nos ameaçam constantemente e essa coisa. Como é que ela isso preocupa. Já não se preocupa muito com o futuro? Porque ela já perdeu muito. Ela também tem uma certa bagagem e ela estuda precisamente esses casos
precisamente das temperaturas, da fome. Ela era uma estudante que levava sempre coisas para distribuir. Para concluir, dou-lhe espaço para dizer aquilo que quiser, que no que faltou dizer aqui, diga qualquer coisa mais, para concluirmos. Só queria dizer que tenho 83 anos, acompanho de perto a vida da minha mulher e da minha família e gostaria precisamente de ver a minha terra a nível cultural e artístico, mas a nível cultural mais evoluída, que lesse mais e que não se perdesse tanto em coisas supérfluas como neste momento a sociedade lhes proporciona e que estão a lapidar o que elas têm de melhor, que é o seu melhor nível de vida. E às vezes levadas por essas correntes, que são tudo ao nível do comércio, não é verdade? Um comércio sem freio, nestas e noutras circunstâncias estão a estragar a vida da gente de São Pedro da Cova. Eu apelo para que se desviem desses caminhos e enveredem por uma linha que talvez até lendo mais. Se lerem mais, aprendem mais e estão mais seguras. Isso é óbvio. Olha, meu caro, eu só desejo realmente tê-lo aqui ainda mais uma vez, um dia mais tarde, já com esses projetos concluídos. Que agora no regresso ele já traga a notícia. Já traga notícias, porque eu tenho muito prazer sempre em recebê-lo. Isto é uma forma, e queria concluir com isto, depois também, isto é uma forma de homenagear, trazê-lo aqui, porque é uma coisa que vai ficar gravado e que vai ficar para a posteridade, que pode um dia mostrar aos seus netos, mostrar à sua família, que pode, que no modo isto vai servir de alento, até nos momentos em que eu possa às vezes ter vai ver, uma monotonia e desfalecimento, é uma injeção de vitamina. É só ligar o computador e agora com as tecnologias, é só ligar um botão e está feito. Estamos sempre disponíveis para o ter cá e espero tê-lo cá ainda com esses projetos todos concretizados. Obrigado. Isso é sinal que estou vivo. Foi a entrevista com uma personalidade enorme cá da terra, que ficou realmente muita coisa por dizer. Basta olhar aqui para a nossa papelada que temos aqui em frente. Estendemos um bocado mais para além do tempo que nos era previsto, mas com este homem tivemos mesmo que ultrapassar. Ele é realmente uma figura. O Serafim Mazola é, de facto, uma figura enorme no Conselho de Gondomar, pelo menos é uma pessoa que eu admiro bastante. E espero tê-lo cá mais vezes, que é sinal de que continua a fazer e a investigar e a ter realmente a justa homenagem que me parece que lhe ficam a dever. Muito obrigado. Foi um prazer estar convosco, Armando Couto, aqui mais uma vez um agradecimento ao Serafim Gesto, ao Mazola, assim melhor dizendo, e ali ao Álvaro Almeida, que na técnica, que fez o favor de nos aturar mais um pouco aquilo que é costume. Fica a conversa de hoje, fica para a próxima, cá estaremos com todo o prazer. Acompanhem a Gondomar FM e a Norte TV.